Boa noite. É com muita alegria que a gente retorna, né, nesse domingo, um domingo aqui de uma parada de chuva, graças a Deus. Choveu um bom tempo aqui na sexta e no sábado, deu uma refrescada bastante, mas refrescar demais também prejudica. Vou usar o meio termo. Mas para a gente, o meio termo para a gente, né? O meio termo de Deus é exagero para a gente, então a gente tem que ficar aceitando o meio termo. O meio termo de Deus, o grande problema é esse. Então, é com alegria que a gente está aqui, mais uma vez. Gente, tem umas coisas que é esquisito, até comentei em off. A gente está se preparando desde 7h20. Aconteceu uns perrengues na questão da informática, e acabamos só de entrar em off entre os três aqui ainda há pouco. A gente quer agradecer de público a presença do nosso irmão Flávio, que tem nos socorrido. Entendendo, nos socorrido não é a mim, a minha pessoa, tão somente, mas também ao nosso grupo Reviver, como um grupo como um todo. Toda vez que a gente assim, está no cadafalso para puxar no pescoço da gente, para ele cair, ele corta a corda, a gente tomba, mas a gente fica vivo. Obrigado, Flávio. E a gente agradece também. Eu sei que ela veio naquelas condições, que estava meio dodói, né? Não tem espírito fofoqueiro perto de mim, não, mas ela mesmo disse, né, com toda a sua delicadeza, que estava meio dodói aí, e aí, mesmo assim, né, arregimentou, tanto quanto o termo militar, né, arregimentar, mas criou forças, vamos dizer assim, interiores, como uma boa psicóloga que é, e disse, bateu poeira, né, e deu volta por cima. Conosco, Cristiane Caiafa, com Boa muita noite. Alegria. Boa noite, Laelder. Boa noite, Flávio, que eu acabei de conhecer. É eu que tenho a agradecer, né? Sempre o convite, essa amizade que surgiu aí em tão grande distância, né? E aí eu tenho que lembrar, agradecer ao Orson Carrara também, que foi quem fez esse intercâmbio primeiro, né? Mas é um prazer estar aqui, agora já recuperada, plenamente recuperada. Se a voz falhar um pouquinho, vocês desculpem, mas a gente vai dar continuidade à tarefa. Foi bom você ter dado até esse aviso, porque para o pessoal não achar que era uma psicofonia. Isso. Não, é a voz que está indo e voltando, graças ao Covid, a uma sinusite, vai e volta. Aí, bicho, olha, a voz dela mudou. Olha, nesse exato momento, olha, acho que houve uma psicofonia. Não que não possa haver, né? Mas a pessoa... Ainda mais dentro de uma palestra que vai falar sobre mediunidade, não posso dizer que isso não vai acontecer, porque eu estou pedindo desde cedo sintonia com os mentores, né? Meu Deus, olha aí. Então vai ser show hoje. Boa noite, Lourdes Marinho. Boa noite, Luciana Souza Barbosa Guimarães. Boa noite, pessoal do Recanto Espírita, Lar de José, o Reviver Espírita, Web Rádio Fraternidade, Recanto da Prece e a TV 7. Muito obrigado por aceitar a nossa transmissão e vocês retransmitirem. E muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Isso é uma força bastante grande. Entrando agora, Nadir Favero, Plantas Mágicas. Boa noite, Flávio. Dê sua saudação. Pronto, agora eu posso falar. Boa noite, Laelder. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos que estão conosco, assistindo pelas retransmissoras, né? Você lembrou bem, viu, Laelder? Coisa que você sempre faz, mas que eu esqueço. Agradecer o pessoal que nos retransmite, né? Nos coloca em contato com esse Brasil imenso e às vezes até com o outro lado do mundo, porque não são poucas as vezes que a gente tem a visita de alguns irmãos que estão lá no Japão, na Espanha, e assim como ontem, né? Pelo menos ontem teve alguém de língua castelhana. Pois é. Tem um amigo argentino que vive entrando, né, para fazer a live conosco. Muito obrigado a vocês pelo carinho, né? Muito obrigado pelo acolhimento. E agradecer a Cristina. Eu não sabia da parte do Dodói, mas trabalhador do Cristo é assim, não tem isso não. Recupera-se energeticamente e vai à luta para levar a mensagem que consola os corações doloridos também, né? Sim, obrigado, Laelder. Bom, Cristiane Caiafa,
esse nome desse pessoal do Sul, Sudeste é meio complicado, sei não. Sobrenome, mas tudo bem. Aí a gente pensa que vai achar o nome simples, né? É Cristiane. Isso é comum. Aí vem Caiafa. Nossa, Jesus. Mas isso foi por acréscimo do meu marido. Então, se tiver que reclamar, tem que reclamar por ele. Né? Porque o meu original é simples. É Fernandes de Almeida. Então, é simples. Não, mas... Aí veio ele com mais complicado, patrão, como se diz. Então, a gente fica calado. Cristina notou o ré, percebeu? Aqui a gente, quando o cara volta atrás, é ré. A gente chama que deu ré. Né? Diz que deu ré. Resolva com meu marido. Não, deixa para lá, tá tudo certo. Né? Não, a culpa é dele. O sobrenome é dele. Mas, Cristiane, o que a gente tem a ver com a mediunidade? O que cada um de nós tem a ver com a mediunidade? Vocês vão ver no estudo de hoje que a gente tem tudo a ver. Quando eu recebi o seu convite, eu recebi também um convite junto, praticamente na mesma semana, de um outro centro espírita aqui em Varginha, no sul de Minas, que é de onde eu estou falando. E, geralmente, eu não tenho palestras prontas. Eu vou pensar naquele instante, eu peço a inspiração para que eu seja útil, eu falo o que a gente está precisando ouvir agora, primeiro eu, porque o orador sempre fala para ele o que ele precisa ouvir e que possa ser útil para os demais. E a primeira imagem que veio na minha cabeça foi a imagem do Chico e uma fala do Carlos Bacelli num seminário sobre mediunidade que ele fez alguns anos atrás aqui em Varginha, dizendo que o Chico é o protótipo do homem do terceiro milênio. Então eu falei, é sobre isso que eu quero desenvolver um estudo, falando um pouquinho de mediunidade, mas falando o que a mediunidade tem a ver conosco, com o futuro, com esse momento de transição, que tanto se fala nas linhas espíritas. Então, é isso que nós vamos tentar desenvolver um pouco hoje. É aqui, na palestra daqui, eu mudei um pouquinho o nome, eu coloquei mediunidade de todos nós, porque vocês vão perceber durante o estudo que é exatamente isso. A mediunidade é você, porque ninguém pode fugir dela, porque ela vai ser uma natural evolução dos nossos espíritos. Pois bem, porque se prepara, porque a gente já começou com uma pergunta, mas vamos desenvolver a sua... Vamos desenvolver então um pouquinho? As suas ideias aí, a partir de quando você achar por bem que poderemos socializar as perguntas, você só dá o toque, a gente socializa. Se você quiser ficar comigo na tela, a gente vai falando um pouquinho, você me interrompe com as perguntas e a gente vai falando. Então, você sinta vontade dentro do mecanismo que vocês estão acostumados a levar aí, porque um bate-papo, às vezes, é muito mais gostoso do que um monólogo, né? Vamos dizer assim. Então, dentro dessa visão, né, primeira que eu tive do Chico, eu fiquei pensando no homem que Chico foi, médium que Chico foi. Porque Chico é praticamente uma unanimidade. Ele não é só respeitado pelos espíritas, ele é respeitado por gente de todas as religiões. Porque nas milhares de cartas psicografadas que ele recebeu, muitos familiares que lhe são gratos muito pelo consolo que tiveram, permaneceram fiéis às suas religiões originárias, profundamente gratos e respeitosos a Chico. Então nós vamos perceber que Chico foi além de médium. Ele foi humanista, ele foi um homem simples, humilde, desapegado, que serviu o seu semelhante. Mas mais que isso ainda, Chico ele era de uma sensibilidade que fazia com que ele conhecesse as pessoas e lhes dissesse o nome antes de serem apresentados. Fazia com que ele, nessa profunda sintonia, essa luz que dele emanava, ele identificasse muitas vezes a problemática antes da pessoa queixar-se. Então, essa é a mediunidade que vai ser a característica do homem do futuro. Então, hoje nós temos aí 5 sentidos que são bastante definidos quando nós estamos encarnados. Então, ligado a tato, olfato, sabor, estes 5 sentidos que todo mundo conhece. Mas, para mim, essa mediunidade, essa faculdade extrasensorial é o 6º sentido que nós estamos a desenvolver, porque engerme em nós, desde o princípio, inteligente. Eu costumo dizer que todos os germes das virtudes já estão conosco, desde a criação. A consciência de Deus permanece inscrita, aliás, a noção e a certeza de Deus permanece inscrita na nossa consciência.
Então, quando nós estamos, por exemplo, ansiosos, não é algo que Deus nos concedeu, não é uma característica do nosso espírito a ansiedade. O germe que está conosco desde o momento da nossa criação é o da serenidade. Mas enquanto não conseguimos desenvolver 100% da nossa serenidade, o que só faremos quando atingirmos o estado de espírito puro, nós temos momentos de ansiedade. Assim, em relação, por exemplo, ao amor e o ódio, o germe do amor, da capacidade de amar profundo, está conosco. Só que através dos milênios, do incontável número de experiências reencarnatórias, que a gente vai adquirindo, desenvolvendo, construindo esta capacidade de amar. Enquanto não a construímos integralmente, nós temos os nossos episódios de ódio, de raiva, de vingança. A busca nossa, que está conosco desde o início, é o altruísmo. Essa noção do espírito de que somos todos irmãos, interligados, não somente seres humanos, mas toda a obra da criação. No entanto, até que essa construção se efetive, no longo caminho evolutivo que nos cabe trilhar, nós estamos aí vivendo várias nuances do egoísmo. O altruísmo é que está no objetivo da nossa construção, mas enquanto não alcançamos, nós temos as nossas atitudes egoístas. Então, o Chico, esse homem do terceiro milênio, é esse que não só se comunica com a alta espiritualidade, não é tão somente aquele que nessa faculdade extrasensorial entra em contato com as forças divinas que independem do nome do espírito, mas que transmitem bondade, amor, solicitude, generosidade e caridade, mas ele também tem uma profunda conexão com todos os seres. Ele se verticaliza crescendo como espírito, como intermediário das forças divinas e da espiritualidade desencarnada superior, mas ele também se horizontaliza nessa transmissão, nessa conexão com os seres. Então, nós vamos percebendo que se a gente continuar pensando que mediunidade é só conversar com os desencarnados, nós estamos limitando uma faculdade que nós precisamos expandir. Daí a beleza dessa mediunidade, quando nós começamos a pensá-la como uma característica de todos os homens, que está se desenvolvendo ao longo dos milênios, não só quando encarnados, mas também nos planos espirituais, porque o trabalho mediúnico prossegue do lado de lá. E nessa busca incessante do espírito pelo desenvolvimento deste outro sentido, nós vamos chegar ao terceiro milênio capacitados como humanidade de mundo de regeneração, com uma irmandade, uma conexão, uma mansuetude maior entre nós todos. Nós já sabemos basicamente o que nós fizemos do cristianismo. Nós transformamos o cristianismo, não raro em religiões sectaristas, desagregadoras, ritualísticas, repleta de dogmas, de condenações, de exclusões. Então, agora a pergunta que eu quero trazer para nós, especificamente cristãos espíritas, é o que faremos da mediunidade? Será que nós estamos também na base do exclusivismo e da restrição, achando que médium só pode conversar com os desencarnados? Ou procurando um entendimento maior de que todos somos médiums e cabe a nós essa expansão maior do sentimento, do olhar, do entendimento, porque a mediunidade ela é um fenômeno absolutamente natural que independe da religião. Nós vamos ver fenômenos não chamados mediúnicos, mas efetivamente mediúnicos em todas as religiões. Então, nós vamos ver que é uma característica do ser. Não podemos nem afirmar que é só uma característica do corpo físico. Nós admitimos que a mediunidade ostensiva, ela tem uma característica maior, inclusive fisiológica, por conta do preparo que aquele espírito recebe na tarefa que ele assume, na responsabilidade que ele assume na presente reencarnação. Mas a mediunidade é faculdade dos nossos espíritos a ser desenvolvida ao longo das nossas vidas. É muito interessante quando a gente pensa nisso sentido, no sexto sentido, no desenvolvimento extrasensorial. Alguns livros eu me embasei
para fazer esse estudo, trazer esse pequeno estudo para vocês. E um deles foi uma leitura que eu fiz muito interessante do livro Narrações do Infinito, não sei se vocês conhecem, escrito por Camille Flammarion, né, contemporâneo de Kardec, então um livro escrito no século XIX, no qual Camille Flammarion trava um diálogo com o espírito que ele chama de Lumen. E nessa oportunidade, esse espírito Lumen, ele é natural de um planeta do sistema Capella. Então, não é nem do sistema solar. Camille Flammarion foi levado em desdobramento até lá, e aí ele dialoga com Lumen. E por que eu achei interessante, e tem a ver com o estudo de hoje, é porque Lumen diz a ele, explica a Camille, que se assombra, das faculdades extrasensoriais que todos os habitantes daquele planeta possuem, inclusive uma faculdade de alongar o seu campo de visão para que muitos deles consigam enxergar o que acontece na Terra. E aí, André Luiz fala assim, mas como? Ele falou, não, isso é natural. Todos possuem. Conforme nós vamos amadurecendo, vai aumentando a nossa capacidade. Então, seria o mesmo que nós chegarmos aqui, chega um espírito diferente e fala assim, o que é o tato para o terreno? Nós sentimos as coisas com as mãos. Jura? Mas todo mundo sente sim, todo mundo sente. Então, aí, dentro dessa perspectiva das ilações que a gente traz, né, nós vamos compreendendo que no terceiro milênio, daí vem o protótipo, que seria o Chico, nós termos a mediunidade absolutamente espalhada em toda a Terra. Jesus já havia afirmado que no final dos tempos vossos filhos e filhas profetizarão, quase que iniciando uma colocação para nós dessa conexão que nós deveremos necessariamente buscar na realidade do plano extrafísico com o plano material, a fim de que juntos nós possamos prosseguir o caminho com mais esclarecimentos. Quer dizer, eu penso que o mundo de terceiro milênio, além da existência de uma melhor humanidade no sentido moral, nós teremos que manter uma humanidade mais esclarecida, sem tanta ignorância, sem tanto medo da morte, sem tanto desconhecimento acerca da continuidade da vida, porque, infelizmente, grande parte das religiões tradicionais ainda mantém uma infantilidade espiritual nas criaturas que gera o medo da morte, né? Esse sofrimento atroz na despedida. E um homem como terceiro milênio, lá estagiando, né? Com a possibilidade de intercâmbio, de conexão com o mais alto e com as criaturas, muito mais natural, não há por que temer. Não há por que achar que a vida acabou com a morte de alguém que nós amamos, né? Então, quem sabe, não seria esse o movimento? Eu creio nisso, mas estou levando para vocês o quem sabe, porque todos devem pensar sobre as minhas palavras, não concordem comigo. De antemão, não, porque o espírita, ele deve ser criterioso, cuidadoso, ele deve analisar tudo que ele escuta, tudo que ele lê, né? E formando, então, seus pensamentos acerca do futuro. Hoje nós estamos aqui para falar de tempo atual, mediunidade atual, mas falar de tempo futuro. O que nós podemos trabalhar nas nossas mediunidades, nas nossas características de sensibilidade como espíritos imortais, para que nós possamos construir esse mundo do terceiro milênio, né? Esse desenvolvimento das faculdades psíquicas, e a faculdade mediúnica pode ser considerada uma faculdade psíquica, segundo Emmanuel, vai exigir de todos nós esforço reiterado, ou seja, não é tarefa fácil, trabalho digno, perseverança no bem, crescimento na sabedoria e aprimoramento na virtude, dentro do individualismo sadio e edificante. Nós vamos perceber que mediunidade não é dom, mediunidade não é graça. Deus não escolhe somente uma ou outra criatura para que seja ela um profeta, ou para que fale línguas, né, como diria Paulo, ou para que intermedie emoções da espiritualidade superior, não. Todos nós estamos nos capacitando para sermos intermediários, não somente de espíritos desencarnados, mas intermediários de Deus. O maior médium que nós podemos citar é Jesus. Jesus não intermediava espíritos desencarnados, ele era
a intermediação das forças criadoras, do amor supremo, da sabedoria absoluta, diretamente junto a nós. Ele em si não precisava de outros espíritos, porque ele em si era a grandeza espiritual de todos os planos da Terra. Então, não que nós iremos ser amanhã como Jesus, não, estamos ainda distantes do Mestre, mas nós temos aí um servidor humilde, dedicado, verdadeiro apóstolo do Cristo, que demonstrou efetivamente que é possível a criatura avançar, que seria Chico Xavier. Claro, também ainda estamos distantes do espírito Chico. Nem aqui viemos pensar quem ele já foi, deixou de ser. O importante é que ele exemplificou para nós como é possível esse exercício sublime da mediunidade, não só no intercâmbio com os desencarnados, mas no diálogo com as criaturas, no intercâmbio com as criaturas. Kardec, no livro dos Médiuns, ele pergunta: seria possível 2 espíritos encarnados se invocarem mutuamente? Seria possível esse diálogo? E os espíritos, no livro dos Médiuns, respondem a Kardec que sim. E na época eles chamaram isso de telegrafia mental, né? Telegrafia humana. Hoje nós poderíamos falar em telepatia. Por quê? Porque somos todos espíritos imortais, ou no plano encarnado, ou nos planos espirituais, mas não perdemos a característica de pensarmos, de sentirmos, do nosso pensamento emitir ondas, modificar a matéria mental, interferir junto ao outro, interferindo junto a nós, ou seja, trocamos incessantemente forças eletromagnéticas. Se trocamos com os espíritos desencarnados, também trocamos com os espíritos encarnados. Mas dentro desse processo que a gente precisa buscar de aprimoramento pessoal, é importante que a gente perceba que a evolução do ser, a evolução de cada um de nós, não vai se dar da coletividade para nós. Quando a gente pensa em terceiro milênio, em terra pós-período transição, uma terra mais pacificada, após o expurgo dos espíritos que a ela não se sintonizam mais, nós não podemos pensar que é a coletividade pacificada que vai interferir na evolução individual de cada um de nós. Não, não é isso que acontece. O esforço próprio de cada um de nós é que é base de sublimação da vida. Teremos de ser discípulos devotados ao serviço, comprometidos com o Mestre, com o nosso próprio avanço, o próprio aprimoramento intelecto-moral de cada um de nós, para que nós possamos contribuir com o aprimoramento intelecto-moral da coletividade, né? As universidades do mundo, elas soltam milhares de médicos anualmente, mas são raros os que serão missionários no campo da medicina. Nós vamos perceber isso acontece também na química. As universidades de química vão lançar incontável número de profissionais químicos em todo o mundo, no entanto, raríssimos são aqueles que vão realmente inovar os processos nas descobertas de benefícios que serão trazidos à humanidade. E assim tudo, né? As universidades de música vão colocar aí incontável número de bons musicistas, mas nem todos serão Chopin, Mozart, Arthur Moreira Lima. Por quê? Porque há o trabalho individual, a dedicação à tarefa. Ao longo dos milênios, nós fomos viciando muitas vezes, acreditando que a evolução ela viria através do culto exterior, né? Da aparência de bons cristãos, nós que nos consideramos cristãos. E agora o Espiritismo traz-nos o esclarecimento de que a aparência não significa a nossa evolução. Seguindo justamente o ensinamento de Jesus, que diz que o reino de Deus não virá com aparências exteriores, né? O que diríamos dos médiuns, né, se nós fôssemos pensar?
aqueles que vêm com a tarefa da cura se eles não gostassem dos doentes? O que diríamos do médico que se forma, mas detesta o paciente? O que diríamos, por exemplo, do servidor público, que detesta a prestação de serviço àqueles que necessitam da prestação de serviço que ele pode oferecer? Não haverá missão educativa se nós não formos espíritos educados. Quem há de nos educar? Nós mesmos. Essa busca de aprimoramento é essencial. Nós não estamos falando aqui, voltamos para a mediunidade, da tarefa mediúnica romanceada, né? Das visões proféticas, das palestras belas, né? Dos sonhos sensacionais. Nós estamos falando daqueles cooperadores, médiums, que trabalham nas casas espíritas ou não, que trabalham em outros centros religiosos ou não, mas que descobriram a necessidade de trabalhar constantemente pela ascensão da própria alma e pelo progresso da coletividade em que respiramos, porque eles já perceberam que o aprimoramento do ser é como pão que a gente precisa comer todo dia, pão no sentido do alimento. Nosso corpo físico precisa do alimento físico para que ele continue funcionando a contento. Nós precisamos do aprimoramento moral, pelo qual buscamos, trabalhamos, nos empenhamos, porque este é o alimento das nossas almas. Né? Então, meditemos efetivamente na lição de Jesus. Né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, e sim deverá ser edificado dentro de nós. Então, essa mediunidade que é de todos nós, é de você, minha, é de todos os que estagiam no planeta Terra, no universo, é essa edificação própria. Deixemos de pensar na mediunidade como tarefas muito específicas. Eu queria ser só médium psicógrafo. Eu queria ser vidente. Não, eu só sou isso, só sou aquilo, porque isso são limitadores dessa edificação que cabe a todos nós fazermos, dessa faculdade psíquica, essa sensibilidade que é do nosso espírito imortal, e pela qual nós iremos trabalhar durante milênios em milênios. A busca da pessoa, a busca do ser, a busca do médium, ou a busca daquele que pensa em ser médium, é tarefa pessoal e intransferível. Se ele não tiver a tarefa na mediunidade ostensiva nesta vida, ele tem a intuição. Ele tem a sensibilidade de poder aprender a olhar o outro, perceber o sofrimento do outro, as necessidades do outro, que é tão somente nosso irmão. A imprensa, isso é uma fala que o espírito Odilon Fernandes, através da mediunidade de Carlos Bacelli, traz um livro novo dele, excelente, Mediunidade, Transmissão e Recepção. Então, o espírito de Odilon Fernandes traz essa colocação que eu gostaria de dividir com vocês. Ele diz assim: a imprensa, no avanço fundamental, não nos veio pela massa de copistas que nos vendiam manuscritos, porque antigamente, antes da imprensa, tudo que era escrito tinha que ser escrito à mão, né? Então eram os conventos, os mosteiros, né, os copistas, que copiavam de um papel para o outro, e esses papéis eram então distribuídos, raríssimos, mas distribuídos. Então, o Odilon Fernandes diz assim: olha, a imprensa não surgiu do trabalho destes copistas, que nos vendiam os manuscritos desde muitos séculos, e sim por intermédio de Gutenberg, que empenhou coração e cérebro no assunto. A navegação a vapor, continua ele, na expressão máxima, não aparece pelo esforço conjunto dos marinheiros e maquinistas de todos os matizes, mas sim por Fulton, que sonha a realização da máquina a vapor e a ela se aplica. A cura da hidrofobia não procede da comunidade de médicos, e sim dos estudos e sofrimentos de Pasteur.
O milagre da luz elétrica não surge através da multidão de servidores das companhias de gás, e sim pelo suor e pelas vigílias de Edison. Então, vocês, dentro deste raciocínio, nós podemos perceber que o nosso avanço como espíritas, como médiums de hoje ou do futuro, não vai vir através da leitura, do estudo, mesmo que dedicado, de toda a obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de tantos outros luminares do espiritismo. O nosso avanço como espíritas, como médiuns de hoje e do futuro, não vai vir tão somente da gente frequentar uma casa espírita bem alicerçada no trabalho da instrução e da tarefa no bem. Vem de nós, desse campo operoso que nos cabe realizar. Se nós não nos melhorarmos amando a tarefa que o Senhor nos concede, seja na mediunidade ostensiva, seja na mediunidade intuitiva, seja como trabalhadores os mais humildes de qualquer lugar, de qualquer parte, no trabalho onde estamos, na família onde vivemos, sem amor e busca de aprimoramento, no abraço que fazemos das lições de Jesus, não adianta. O exterior não vai nos modificar. Não é por osmose que o espírito evolui. É trabalho individual. Humberto de Campos Espírito, através da mediunidade do Chico, no livro No Roteiro de Jesus, e esse texto do Humberto tem como título Pequena História do Discípulo, ele vai nos trazer breve relato sobre as 7 posições que o aprendiz pode estar situado. E aí Humberto de Campos começa contando-nos. O mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrando-o mergulhado na leitura divina. Viu-o absorto na busca da sabedoria e falou: abençoado seja o filho do conhecimento superior. E o mestre passou à frente, entregando-o aos cuidados de seus prepostos. Voltando mais tarde a revê-lo, o mestre surpreendeu o discípulo inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-las pela terra. Então eu tomei contato com a realidade de Jesus, e eu então hei de me sacrificar para espalhar por toda a terra. Era assim que o discípulo pensava. E esse discípulo multiplicava então pensamentos de sacrifício, mas ele acreditava que a salvação viria do serviço da esperança contemplativa. O mestre afagou a fronte sonhadora do discípulo e disse: louvado seja o apóstolo do ideal. E seguiu adiante, confiando a dedicados mensageiros. Regressou uma outra ocasião, o mestre, e viu as mudanças novas do aprendiz. Guiava-se agora o aprendiz pelos propósitos combativos por meio do conhecimento e do ideal que adquirira. Ele se achava detentor da realidade universal e movia guerra sem sangue contra todos os que não pensassem como ele. Queria purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punia sem compaixão. Pretendia destruir e inovar tudo. Desconhecia o respeito ao próximo, não respeitava regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. Nós vemos ainda hoje esse tipo de posicionamento. Outros cristãos destruindo igrejas de outros cristãos, porque querem impor a sua fé, a sua verdade absoluta. Mas isso foi desde todos os tempos. É uma característica temporária do aprendiz. Nessa situação, diz Humberto, compassivo, reconhecendo a sinceridade cristalina do aprendiz, acariciou-lhe as mãos inquietas e disse: amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se a outras paragens, entregando à proteção de missionários fiéis. Em época diferente,
Voltou o mestre e reparou condição diversa no aprendiz. Dera-se o discípulo a sistemática pregação dos princípios edificantes, condicionando-os aos seus pontos de vista. Então, agora o aprendiz escrevia páginas veementes, fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração da sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso falado e escrito. O instrutor sublime abraçou-o e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. E ganhou rumo os outros, colocando-os sob a inspiração de valorosos emissários. Ecoados longos anos, retornou magnânimo e anotou a transformação do aprendiz. O aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos, suportava calúnias, sarcasmo, alvejado pelo ridículo entre os que ele mais amava. Trazia o espírito cheio de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido. Lia os livros santos à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava seus ideais com dificuldade sem conta. Ensinava o caminho superior de coração dilacerado e pé sangrando. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: amado seja o peregrino da experiência. E seguiu, estrada fora, confiando a carinhosos benfeitores. Retornando tempos depois, o Salvador assinalou nova situação surpreendente do aprendiz. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também a forças inferiores. Embora de pé, sabia de conhecimento pessoal quão amargo sabor impunha o lodo à boca. Quer dizer, ele sabia o sofrimento humano, a fragilidade, as fraquezas, as quedas. Cedera basta, às vezes, as sugestões menos dignas que combatia. Aprendera que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no próprio íntimo. Ele que condenava a vaidade e o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros da sua alma. Renunciava ao combate com o exterior, a fim de lutar consigo muito mais. Diante disso, o divino amigo secou-lhe o pranto, exclamou: bendito seja o irmão da dor que santifica. E seguiu para diante, recomendando-o aos colaboradores celestiais. Anos decorridos, regressou o misericordioso e admirou-lhe situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Preferia calar para que outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los, sem preocupação da recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nasceram. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Chorava de júbilo a sós, na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu.
Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria substancial. As lutas eram para ele degraus em ascensão. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó e ajudar ao forte a fim de que a força mal aplicada não envelhecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa, todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. E nessa situação em que o mestre encontra o discípulo, o Senhor estreitou nos braços de coração a coração, proclamando: bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade de nosso Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. Nós somos os aprendizes. Aprendizes da vida e naturalmente aprendizes da mediunidade, porque a mediunidade vai fazer parte de nós. Que nós possamos então, nesse breve estudo, porque é tão rico o manancial de informações que da espiritualidade verte sobre mediunidade, sobre nós, que em resumo nós teríamos de dizer: não se preocupe tanto com a mediunidade que liga você aos desencarnados. Se a sua tarefa for no campo da mediunidade ostensiva, faça o seu melhor. Mas sim a todos nós, estes que somos espíritos imortais, que nós possamos olhar com mais cuidado esse convite para a mediunidade de cada dia, cada um de nós, na qual a nossa percepção, a nossa sensibilidade vai em busca daquele que convive conosco, do nosso semelhante, do nosso próximo, de uma afinidade maior com ele, da identificação em relação ao seu sofrimento. Nós que hoje estamos mais conscientes que a evolução do espírito, que o terceiro milênio nos convida a realizar, ela vai abranger a evolução, a expansão do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir, mediunidade. É expansão de sentir, de pensar, de agir, de tarefa. Eu sou médium, Laelder é médium, Flávio é médium, cada um que está nos assistindo é também médium. As tarefas são variáveis. Aquele que tem a tarefa ostensiva no campo da psicografia, da psicofonia. Há aqueles que trazem um trabalho ostensivo na mediunidade de cura, no passe na casa espírita. Mas todos nós, número incontável de seres, trazemos em nós aquela que, segundo André Luiz, é a mediunidade inicial, que é a intuição, esta sensibilidade com as forças celestiais. E diz André Luiz que a beleza da mediunidade é que ela começa nos primórdios do homem, do ser encarnado, mas também no desencarnado, com esse contato, com essa sensibilidade intuitiva suave. Quem aqui já não teve alguém que fala assim: nossa, arrepiei inteirinha? Deve ter passado um espírito perto de mim. Nossa, quando eu chego perto de alguém, eu sinto a energia tão pesada que vem dele. Ou não, quando eu encontro com fulano, nossa, um abraço dele parece que ele tira todas as minhas angústias da alma. Aonde fulano chega, o ambiente muda, ele traz paz, traz alegria. Isso é sensibilidade mediúnica de todos nós.
Basta que prestemos atenção. Mas o bonito que a André Luiz fala é que ela começa assim. Às vezes a gente sente sem consciência. Nem sabe o que isso implica. Nem sabe, nem pensa dessas vibrações eletromagnéticas que emitimos incessantemente como espíritos imortais e de todas as vibrações eletromagnéticas que tomamos emprestado, que recebemos influenciados pelo meio, pelo semelhante, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Comece inconscientemente. Ao longo do desenvolvimento do espírito, é natural que algumas mediunidades dentro desta faculdade maior se desenvolvam pela necessidade de trabalho, de aprendizado e de servir. Então, ele vem muitas vezes no campo da vidência, da clarividência, da clareaudiência, da psicofonia, da direção de trabalhos ou da oratória. E aí, o espírito vai. São incontável número de experiências, mas o mais amplo da mediunidade é tudo. Não é uma só. Por isso que Chico era um médium de tudo. Ele era excelente na materialização, excelente na vidência, na clareaudiência, na psicofonia, na psicografia. Ele era um médium que nós poderíamos dizer hoje completo. Essa completude nós não vemos no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, porque reconhecemos em nós ainda grandes limitações morais diante de um espírito como Chico. E eu ouso dizer, limitações também intelectuais, porque se o Chico teve pouco estudo, nesta última experiência dele, só até o 4º ano primário, todos aqueles que conviveram com ele, e nós que lemos as suas obras, vemos as suas poucas entrevistas, não tem como negar a sua profunda sabedoria. Ele tinha um manancial no seu inconsciente, infinito, possibilitando com que ele fosse esse instrumento hábil e excelente para a espiritualidade. Até que, continua André Luiz, depois dessas especificações, a mediunidade que restará no espírito iluminado é a pura intuição. E essa pura intuição seria o intercâmbio com o Pai, com um manancial de forças eternas de amor e sabedoria. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para nós médiuns, os que sejam mais ostensivos, os que sejam mais discretos, não se preocupem tanto com a identificação do seu mentor, identificação de tal qual espírito que por você possa estar transmitindo alguma mensagem, porque grande busca dos espíritos desencarnados é a perda dessa personalidade que tivemos. Eles querem servir anonimamente ao Cristo, porque já reconheceram a excelência da tarefa e não do mediador. E aqueles que ainda estejam em desenvolvimento, que nós saibamos valorizar as pequenas oportunidades do dia a dia, buscando nos tornar mais sensíveis, mais perceptivos, que não descuidemos do trabalho incansável da instrução, para nós espíritas, essencial. Mas nunca nos descuidemos do grande exercício para amar. Porque o médium tem que aprender a amar. Porque o médium egoísta não consegue transmitir os valores de mais alto. Porque mediunidade é intermediação. E o egoísta, ele só quer fazer o que é do seu interesse. Então, os espíritos que irão se comunicar por um médium egoísta são espíritos ainda não raro arraigados a conceitos, preconceitos, linhas sectaristas. Não é o objetivo daquele que quer servir com Jesus, trabalhar com Jesus, para Jesus, junto a Jesus, na coletividade de irmãos em que estamos inseridos. Eu vou deixar agora um tempinho, né, para o Laelder, para o Flávio, quem quiser fazer alguma pergunta, né, porque se me deixar falando, vai aqui mais 2 horas, né. Vocês não conhecem os mineiros, o mineiro é bom de prosa, né. Eu sou uma apaixonada pelo espiritismo, né, corrigindo até o Laelder no começo, eu não sou psicóloga,
mas eu sou uma apaixonada pelo espiritismo. Eu sou funcionária pública federal, eu formei em Direito, né? Então, mas leva jeito. Então, eu queria lá na minha adolescência ter sido médica, mas a vida acabou me levando para o direito, né, para outro trabalho, mas hoje eu reconheço que no direito eu pude desenvolver a minha tarefa na doutrina espírita, mas eu sou uma apaixonada pelo estudo da mente humana, da mente do espírito. E quando a gente fala de mediunidade, invariavelmente fala da mente. Pois eu tive a intuição que a gente vai começar no Baking Off. Vamos lá, vamos ver o que ele está querendo arrumar para mim, né? Tá. Cristina, eu vou fazer um movimento aqui, você interpreta aí, ó. Jogar a isca, tá querendo me pescar, né? Vamos saudar depois dessa situação metafórica aí. Eu tô na Terra para trabalhar, viu? Eu até gosto do descanso, mas eu gosto muito do trabalho. E, como eu falei já, sou uma apaixonada pelo espiritismo. A doutrina me convida, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar posta. Isso é bom, né? Porque tem 64 testemunhas de retransmissão ouvindo. Fora o chat aqui, ó. Nós temos o nosso dirigente aqui, ele costuma falar assim, olha, você não escreve o que eu falo, não, hein? Porque amanhã eu posso mudar de opinião. Mas agora não tem mais jeito, está registrado. Mas aí está gravado, né? Está gravado. Eu quero saudar Nadir Favero. A gente vai colocar as perguntas que o pessoal do chat fez, tá bom? Mas vamos saudar, dando boa noite a Nadir Favero, Ludmila Oliveira, lá de Piraí do Sul, no Paraná, Lívia Trigueiro, Altanice Nunes, Aurineide Silva, Daniel Rosa de Assis, esse que está sempre conosco, figurinha, como se diz, carimbada no nosso álbum de live aqui, Selma Peçanha Coutinho, Ivanice Silva, Vandete Laranjeira, desculpe, Marcelo Gaulouro, boa noite, Ana Gomes, Adriana Joaquim, Tatiana Poloniato Baixo, Márcia Correia e Obstinado Urias. Bom, vamos para a pergunta. Laila, eu posso te interromper só um minutinho? Alguns nomes que você falou aí, eu gostaria de agradecer a presença, porque eu estou recebendo também uma mensagem aqui agora, do meu grupo mediúnico, aqui em Varginha, está todo mundo aí junto assistindo, então Tatiana Poloniata é uma delas, né? Mas eu tenho outros companheiros que acabaram de postar, inclusive, foto da gente, então agradecer a presença deles, que são mais do que companheiros de trabalho mediúnico, são amigos da minha alma pela eternidade. Olha, vocês aí, é a hora de fazer aquela pergunta, sabe? Vamos lá. Gente, a gente vai fazer, vou situar a pergunta, vou situar primeiro a questão, para depois a gente ir para a pergunta de Nadir Favero. Ela diz, começa assim, ela veio colocar essa frase depois, mas a gente vai botar na ordem aqui. 51 anos, católico, e hoje estou frequentando o centro kardecista. Aí, continuando, descobri recente que sou médium, não estou sabendo lidar com tudo isso. Acho que nessa reticência está implícita uma pergunta. Nadir, como eu falei no nosso estudo hoje, a faculdade mediúnica é uma característica do espírito, isso vai dizer que ela não é algo que você liga e desliga, né? A melhor forma de você aprender a ser feliz com essa que é uma característica sua, é conhecê-la melhor. Nós temos uma literatura extensa, muito boa, sobre mediunidade na doutrina espírita. Eu citei aqui um dos livros, né, do médium Carlos Bacelli. Esse espírito, Odilon Fernandes, que escreve por ele, tem obras muito boas sobre mediunidade. Nós temos o livro dos médiuns, que é um livro de estudo. Então, a princípio, o que eu diria para você? Não se sinta diferente de ninguém. Hoje você percebeu que somos todos médiuns. Aliás, é uma brincadeira, pelo menos aqui entre nós mineiros, né? Que todo mundo tem um pouco de loucura, né? Senão nós não estaríamos reencarnados na Terra, né? Bom, aqui... A Terra, ela é um caldo, né? Bastante misturado, né? Aqui, Cristiana, a gente diz que os médios aqui é tan. Não sei se aí é tan, mas aqui só é tan.
Aqui os médios a gente chama que são TAM. Se aí passa de TAM for TAM, aí tem que reavaliar esse conceito. Aqui eu costumo brincar, viu, Laelder, e aí eu falo pela Nadira até isso, que o médium, ele só vai ser desequilibrado se ele não conhecer e não controlar a sua faculdade. Então, enquanto ele for ignorante, ela o perturba, ela o desequilibra. Quando ele aprende a estudar através do estudo, e não raro da parte prática, se assim for caminhando, ele vai controlar o fenômeno. Então, ele vai se sentir útil, equilibrado e em paz, porque é tarefa, é compromisso. Volto a dizer, não é graça, é compromisso. Então, Nadir, eu aconselho você a buscar obras espíritas dentro dessas lições de mediunidade, a procurar uma boa casa espírita, que poderá lhe auxiliar, inclusive na busca dessas obras, na qual você pode frequentar estudos, palestras. Depois de preparo, você pode ingressar num grupo iniciante mediúnico, porque esse é o mecanismo que existe para que você se encontre, para que você encontre o seu equilíbrio. Porque médium, para mim, não é tantã. Tantã vai ser o médium que deixa que a sua faculdade o domine, porque ele não entende dela. E ele não entende do seu compromisso, da sua tarefa, ele não entende o que ele precisa fazer para que ele seja quem manda no seu corpo, porque é ele que manda, e na sua faculdade, porque é dele a faculdade. A diferença de mediunidade e obsessão é muito simples. A mediunidade, ela é um trabalho de cooperação. Então, o médium encarnado, ele aceita o trabalho do espírito que se comunica por ele. É um intercâmbio de cooperação. E a obsessão é quando esse intercâmbio ele é imposto. E não raro ele acontece pela ignorância do médium. Então, ele não participa conscientemente, mas ele se sente, vamos dizer assim, coagido a ceder da sua faculdade, porque, imagine, a faculdade mediúnica é como uma imensa antena parabólica. Uma sensibilidade, se você não sabe movimentar, dirigir e controlar a sua antena, ela pode virar, muitas vezes, para lados desequilibrados. Então, você precisa aprender a dominar essa que é uma característica sua, Nadir. Espero que você consiga. Flávio, socializa uma pergunta aí de Daniel Rosa de Assis. Vou fazer só um pequeno comentário. Fazer um pequeno comentário com relação à Nadir. É interessante, né? Ela colocou 51 anos enquanto católica, né? Então, ela veio só confirmar aquilo que nossa querida irmã Cristina falou, que disse que mediunidade não é algo da propriedade do espiritismo, não é propriedade do espírito, ela está em todos os ambientes, em todos os lugares. Então, mediunidade, ela tem essa característica. Vamos lá para a pergunta de Daniel. Foi às 20h45. Isso, achei aqui. Vamos lá. Muito embora você implicitamente talvez tenha já respondido, mas a gente quer socializar para ver se você dá alguma ênfase em algum aspecto. Vamos lá, Flávio. Boa noite, com eflúvios fraternos, amigos no estudo da mediunidade. E você com Igor Laelder, Flávio, Cristina, esse é o outro, né? Não era essa, não, era às 20h45. Vamos mais para frente. Mas, de qualquer forma, obrigado, né, o Daniel, pelos eflúvios fraternais e amigos, né? Que você se sinta também abraçados por todos nós, Daniel. Pronto, aí. Daniel é gente boa demais, ele está sempre conosco aqui. Que bom. Professora Cristina, já deu uma outra profissão. Cristiane. Já deu uma outra profissão para você, viu, Cristina? Sim, de professora. Cristiane. Fala, Cris, pronto, que aí não tem erro. Pronto. Eu estava com vontade de fazer isso, mas estava assim meio... Não, fica à vontade. O domínio da mediunidade em nós passa pela oscilação. Eu estou com dificuldade aqui, está tendo uma resta aqui, mas vamos lá. Então, quer que eu leia? Por favor, porque tem um reflexo aqui mesmo na tela do meu computador. É porque é muita luz, aí o cara não consegue dominar a luz que tem e fica refletindo na tela do computador.
Deve ser da patroa que está passando aqui, ela está aqui perto. O domínio da linearidade em nós passa pela oscilação de sintonia elevada nos propósitos superiores e fraqueza moral dos interesses inferiores. Como mantemos regularidade? Ótima pergunta, Daniel. Nós não somos espíritos ainda estagiando na Terra numa linha linear evolutiva. O que vale dizer, em outras palavras, nós não somos ainda espíritos que mantemos o nosso equilíbrio e a nossa harmonia com as forças divinas num movimento ascendente linear. Nós somos flutuantes. Então, o fenômeno mediúnico em si, ele é um conjunto de forças atuantes entre o médium encarnado, entre o espírito que pretende a intermediação, pretende comunicar-se, mas também existem as forças exteriores. Podem ser forças negativas ou positivas. O fenômeno em si vai ter que trabalhar e enfrentar esta realidade. Então, a nossa característica ainda de espíritos que oscilamos vai exigir de nós disciplina. Não é por isso, nem por outra razão, que Emmanuel disse a Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Mas e aí você há de me perguntar, se eu não consigo o tempo inteiro manter essa disciplina, o que eu devo fazer? Voltar a buscá-la. Hoje, num estudo que eu realizei na parte da manhã sobre saúde, justamente saúde da mente, do espírito, eu tive a oportunidade de falar assim, olha, você percebe que o seu pensamento agora, o seu sentimento se desequilibrou. Aconteceu algo que você está com raiva, que você está com mágoa. O primeiro movimento de todos nós, como espíritas cristãos, tem que ser essa busca por um olhar para autoconhecermos, de consciência. Então, o espírita que é cuidadoso, que ele é estudioso, ele não olha só para o outro. Aliás, ele não olha para o outro, ele olha para si. Então, à medida em que eu identifico o meu pensamento em desequilíbrio, a minha desarmonia, eu devo redirecioná-lo. É simples assim. Ah, mas e como redirecionar o que eu penso? O que eu estou sentindo? Você vai encontrar mecanismos práticos e naturais para que você faça isso. Vou dar o meu exemplo. Um dia em que eu estou estressada, acontece uma discussão, aquilo eu penso, já vi, percebi que eu estou com raiva e eu não quero continuar sentindo raiva. Eu não sou assim, não quero mais ser assim. O que eu vou fazer? Eu vou parar aquilo que eu esteja fazendo. Vou lavar louça, varrer a casa, arrumar armário, fazer uma caminhada no sol, vou escovar as minhas gatas, vou ligar para uma amiga que eu gosto muito, que é super alto astral, vou pôr uma música que eleve o meu espírito, vou pegar um livro de mensagens que possam acrescentar paz para mim. Eu vou achar aquele mecanismo naquele momento que possa me atender, para que eu redirecione as minhas forças mentais. Médium é isso. Então, o trabalho do médium, no dia da mesa mediúnica, por exemplo, ele começa 48 horas antes. Porque, necessariamente, as problemáticas vão se iniciando um dia antes, o dia é mais fácil ter briga, mais fácil ter pressão, mais fácil rolar estresse, para quê? Para desequilibrar aquele que vai ser o instrumento do fenômeno mediúnico. Mas os espíritos que intercambiam conosco também sabem das nossas limitações, especialmente os nossos mentores e benfeitores, e vão tentar nos auxiliar nessa tarefa. Então, é o empenho, Daniel. Sem a disciplina, não existe uma fórmula mágica para que nós possamos manter esse equilíbrio dos nossos espíritos, que invariavelmente nós podemos dizer é equilíbrio mental, psíquico, emocional e espiritual, para que nós sejamos bons instrumentos. A espiritualidade sabe das nossas limitações, nós precisamos ter consciência das nossas limitações, mas que isso não seja motivo para que deixemos de ser útil. Eu identifico o meu desequilíbrio e tento retomar o campo do meu equilíbrio. É tarefa fácil? Não. Mas é a única que nós precisamos executar para que nós sejamos felizes, porque, olha, se nós nos deixarmos tomar na vida pelo desequilíbrio, tudo se desequilibra, não só o intercâmbio mediúnico. Inclusive, a nossa saúde se desequilibra, né? A nossa saúde física,
porque o desequilíbrio da mente, do espírito, do psiquismo, do emocional vai interferir nas nossas células, no nosso citoplasma, e nós vamos ter dificuldade em manter a harmonia do nosso físico. Então, olha, nós começamos falando de mediunidade, e eu disse a você que a tarefa de identificar o desequilíbrio e de redirecionar as nossas forças é muito mais séria do que tão somente intercâmbio com a espiritualidade. Cristiane, uma pergunta. Oi. Nael, só um minutinho aqui. Eu acho que eu identifiquei de onde é que vem o reflexo. Olha aí. Essa é a Tatiana, uma amiga e companheira de mediúnica. Tatiana deu um direcionamento. A Cris é nossa faísca de luz, então está refletindo aqui na tela do meu computador essa luz. Amo muito todos estes meus amigos queridos e companheiros de tarefa. Obrigada, Tati. Cristiane, uma pergunta. Diga-me. Aí tem que tirar daí, Flávio. Você colocou, tem que tirar. Pronto. Okay. Cristiane, é o seguinte. Vamos supor que no decorrer de algum percurso da minha existência, mesmo eu conhecendo sobre a questão mediúnica, né, eu cisme de fazer o seguinte: fazer um acordo com a turma lá de cima. Amigo, a partir de hoje, eu não quero nada com mediunidade. Mas a partir de hoje, eu farei tudo que vocês queiram que eu faça para o bem, servir, amar, seja o que for. Vai ser para mim, no meu ponto de vista, olha a negociata, é muito mais dolorosa. Aí eu digo, é possível isso acontecer? De eu não ter faculdade, não querer mais nada com faculdade mediúnica. Entenda, eu não estou dizendo daquele que é médium passando, mas o ostensivo. O ostensivo. Ele chega a propor e diz, olha, eu não quero, a partir de hoje, vocês me desculpem, mas a partir de hoje eu não quero nada com faculdade mediúnica. Excelente pergunta, Laelder, porque isso acontece mais do que a gente pensa. Eu vou me matar fazendo bem, eu vou me engolir fazendo bem, vamos dizer assim. Eu vou fazer um processo de autofagia moral. Mas eu não quero nada com mediunidade. É possível isso? É possível. É possível porque você falou que você vai sacrificar-se na prática do bem. Se nós pudéssemos ter um olhar meio que científico-espiritual para a mediunidade, em resumo, nós poderíamos compreender das obras de André Luiz que aquele que vai vir com uma tarefa ostensiva no campo da mediunidade, ele é preparado para isso. Então, na espiritualidade, ele recebe estudo, preparo, inclusive, nós podemos dizer assim, acréscimo de forças energético, vitais, espirituais, para que ele venha a realizar a tarefa no campo ostensivo da mediunidade. E, geralmente, o movimento primeiro para a tarefa da mediunidade ostensiva é o auxílio ao espírito. A preocupação não é o intercâmbio com os espíritos encarnados, é o auxílio àquele espírito, que muitas vezes solicitou a mediunidade porque ele não quer duvidar mais, porque ele vem de uma série de experiências dentro do materialismo, do ceticismo, e ele, como médium, ele vai constatar uma outra realidade, e aí ele vai, não tem como negar, mas enfim. Então, a tarefa da mediunidade ostensiva, geralmente, ela vem em benefício do médium. Não estamos falando de espiritualidade desencarnada. E aí ele chega aqui, ele fala assim, não quero, tá difícil. Não quero. É muita renúncia. Eu não quero. Eu não estou dando conta da tarefa. Mas, como que faz? Porque ele foi preparado, inclusive, com acréscimo de energias espirituais que eu falei, não é? E o que acontece com água parada? Apodrece. Então, se ele não der movimento a essas energias, por isso que eu falei que nós estamos tendo uma visão científico-espiritual. Se ele não der movimento a essas energias através da tarefa no bem, ele vai adoecer. É por isso que muitas vezes tem gente que fala assim, é verdade que se você não trabalhar na mediunidade, tudo dá errado na sua vida? Eu já ouvi isso aqui. Não sei se vocês já ouviram isso aí. Então, é mais ou menos essa explicação.
Está doente é mais ou menos essa trabalha. explicação. Exato. Você recebeu uma cota extra de energia, né? E você precisa dar utilidade a ela. Se ela ficar parada, ela vai adoecer o seu organismo. Perispiritual primeiro e depois físico. Então, a tarefa no bem é uma possibilidade para que aquele que não queira exercer a tarefa mediúnica possa redirecionar suas energias. É possível sim. Porque nós temos dois grandes monumentos do direito para os espíritos. Primeiro, o direito à vida e depois ao livre-arbítrio. Então, você pode chegar aqui e falar, não quero trabalhar com a mediunidade mais. Eu já vi que não é para mim. Mas, então, você fique ciente de que você precisa redirecionar as forças que você possui para que você faça um trabalho no bem. Não adianta ser trabalho egoísta. Não adianta você achar que você vai entrar na biblioteca espírita e só estudar. Não vai rolar. É trabalho efetivo no bem. Você vai ter que redirecionar a sua energia que está em você em acúmulo para que você sirva ao próximo. Você não quer servir ao próximo desencarnado, você sirva, então, ao próximo encarnado. É possível, é válido, você vai ter uma vida harmonizada com as lições do Cristo. Assim. Eu acho que a nossa amiga quis fazer a pergunta e usou a palavra errada. Leane Almeida, boa noite. Como posso desenvolver a mediunidade? Botou a mediunidade, como mediunidade, não é? A mediunidade. Mas é mediunidade, é o corretor, esses corretores. Venho na busca do autoconhecimento há mais de 10 anos. Não quero mais fugir. Fui muito doente e hoje estou saudável com a cura do espírito. Aí eu tenho uma pergunta em cima. Então, fala tudo. Aí eu tenho uma pergunta em cima. Permita-me, Liane, me meter nessa sua interpolação. Então, assim, então, no caso aí, nesse caso dessa situação, que então, pelo fato de eu não usar a minha faculdade mediúnica de uma maneira correta, eu adoeço. Se você não der utilidade a essa energia que você veio com ela, você pode vir a adoecer. Aí, aproveitando a pergunta dela, vamos encaixar. Eu vou para a reunião mediúnica, eu tenho que sair necessariamente melhor do que eu entrei, ou, no mínimo, sair numa situação do jeito que eu entrei. Porque, às vezes, a gente percebe que o médium vai para a reunião termina, tem a aplicação do passe quando se faz necessário, mas, mesmo assim, o médium sente os reflúvios, os fluidos das entidades, no caso. Aí a minha indagação é, essa é a história que o médium fica duvidando. Digo ou não digo? É coisa minha, não é coisa minha? Falo ou não falo? Entende? Como é que a gente pode encaixar isso que eu estou dizendo com aquilo que a nossa amiga está falando? Vamos tentar fazer um link entre essas colocações. Primeiro, eu percebo na pergunta da Liane que ela não deve ser uma médium ostensiva. Ela está buscando o desenvolvimento da sua mediunidade. Ela deve ter percepções de visões, ou de vozes, ou de sensações iniciais, mas eu acredito que ela nunca tenha tido, às vezes, um intercâmbio mais firme com a espiritualidade. Liane, você está no caminho. Você disse que está buscando o autoconhecimento. E se você pretende realmente dedicar-se mais ao fenômeno mediúnico, se você tiver uma mediunidade mais ostensiva, que possa possibilitar com que você perceba mais esta realidade dos espíritos, direcione os teus estudos também no campo da mediunidade, buscando, assim como eu falei antes para a nossa companheira da questão anterior, estudar não só dentro da literatura espírita sobre mediunidade, buscando uma casa que a possa amparar, que a possa aconselhar, com reuniões de estudos, com palestras, com passe, para que você possa ingressar numa reunião inicial da prática mediúnica. Eu, particularmente, como dirigente de grupo há mais de 10 anos, eu não acho que seria aconselhável nenhum tipo de prática na sua casa, sozinho. Não faça isso. Nós não sabemos ainda quais as influências espirituais que você possa estar se sujeitando numa prática ainda imatura, né, inicial na sua casa. Então, lá não é o lugar. Por isso que você tem que buscar uma casa espírita séria, com um trabalho sério,
na qual você possa ter o amparo dos companheiros encarnados e da espiritualidade desencarnada dos mentores da casa. Mas não se preocupe tanto. Se você tiver que ter um trabalho ostensivo da sua faculdade mediúnica, tudo isso vai se encadear para que você tenha êxito. A tua dedicação ao estudo, a tua disciplina, a tua regularidade, as reuniões, os estudos que você vai passar a buscar, o seu ingresso num grupo que te venha acolher para que você se desenvolva. Se isso não acontecer, preocupe-se, Liane, em desenvolver essa mediunidade que nós podemos chamar de mediunidade anímica. Aliás, esse termo é usado pelo Odilon Fernandes no último livro que eu citei. Essa mediunidade anímica é essa intuição, é a conexão com as pessoas, é a sensibilidade, é a expansão do seu sentir, do seu pensar, no qual você se transforma no sentido de mais amar, mais se compadecer, mais se solidarizar, mais trabalhar para o bem. Agora, aquilo que o Leelder falou, vamos fazer um link aí. Eu costumo dizer para os componentes da minha mesa que o médium não pode sair doente da mesa mediúnica. Ele não pode sair mal. Ele não pode sair passando mal, com dor de cabeça, com mal-estar. Senão a gente tem que preparar, tem que auxiliá-lo na reposição das energias ou em auxílio às energias que restaram das comunicações mais pesadas. Então, eu vou ter, às vezes, médiums chegando adoentados, com muita dor de cabeça, com muito mal-estar, que invariavelmente está ligado às comunicações que virão. Mas é natural, dependendo do trabalho que o grupo realize, principalmente se for grupo de desobsessão, ou seja, com atendimentos com forças mais pesadas, que os médiums saiam cansados da sala mediúnica. Cansaço não é mal-estar, cansaço não é dor, não é angústia, né? Então, é diferente. Eu costumo brincar, né? Ontem nós tivemos um trabalho de assistência aqui, que foram entregues 224 cestas. E aí nós temos, então, os homens, que são os nossos médiums de transporte, sabe? Eu convido, eu falo, olha, gente, nós estamos precisando de homens de efeitos físicos, médiums de efeitos físicos, né? Médiums de carregação, literalmente. E esses médiums de carregação, mas em geral o grupo de voluntários todos, depois da entrega dessas cestas todas, saem exaustos, mas felizes. Saem mortos de cansaço, suados, com dor no braço, com dor nas costas, mas como se tivessem de tarefa cumprida. E passam o restante do sábado descansando, mas absolutamente feliz. Então, assim o médium pode sair de uma reunião de desobsessão. Ele pode sair cansado, ele pode se sentir assim, nossa, parece que eu doei tudo hoje. E essa energia vai ser reposta. Foi em parte pelo grupo e vai ser reposta durante o desdobramento que se seguirá durante a noite pelos espíritos mentores. Mas não pode sair doente. Ele não pode sair com mais enxaqueca do que ele entrou, com vontade de vomitar, ele não pode sair passando mal. Ele tem que falar o que ele está sentindo para o dirigente, a Eliane, não sei se foi a Eliane ou se foi você, né, que mencionou isso. Tem de haver um diálogo fraterno e sincero entre dirigente e médiums, por isso que eu costumo dizer que mais do que companheiros de trabalho são meus amigos pela eternidade, porque nós estamos trabalhando para o Cristo, mas nós precisamos ter uma afetividade sincera entre nós, porque um tem que contar com o outro, né? Na mediúnica é assim. Nós contamos com a espiritualidade, mas contamos com nós que estamos no plano dos encarnados. Então, diga ao dirigente o que está acontecendo, né? Para que ele possa te auxiliar da melhor forma possível. Michele Martins saúda a gente e faz a seguinte observação. Gostaria de saber se tem como bloquear a mediunidade. Aí continua. Eu não aguento mais. Pois é, Michela. Essa sua fala me lembrou de uma companheira que há muitos anos atrás me buscou numa reunião de estudos. Era uma senhora e ela chegou e falando, interrompendo até o meio dos estudos, ela falou assim, eu vim aqui... Olha só o que ela coloca. Desculpa interromper aqui. Olha só o que ela coloca. Não quero ser médium. Eu não aceito. Todo movimento de não aceitação, Micaela, vai trazer maior cota de sofrimento. Então, se você diz que está sofrendo, a não aceitação vai sofrer mais, e isso não só em relação à mediunidade, mas em relação a absolutamente tudo. Um dos grandes aprendizados do espírito em relação ao Pai, ao Criador, é de aceitação.
Então, as nossas orações, elas deveriam necessariamente ser assim, Pai, e aí no seu caso, vamos transportar para o seu caso, você que me parece em sofrimento. Pai, eu não quero mais a mediunidade, mas se eu tiver de viver com ela, me ajuda, me ensina. Porque o espírito encarnado, o médium em si, ele não tem esse poder de bloquear a mediunidade. A espiritualidade pode, vamos dizer assim, fechar um pouco as tuas percepções por um tempo. A coisa está grave, viu? Porque ela fez uma colocação aqui. Coloca pra gente, vamos tentar conversar com ela. Achei um tanto quanto pesado, ó. Esse movimento seu de desespero, autodestruição, de não aceitação e de desespero, eu só posso dizer para você o seguinte: seja o que for que você estiver passando hoje, sejam dificuldades pessoais, familiares, profissionais, ou sejam dificuldades só relacionadas à mediunidade no campo de uma perseguição que você possa estar sofrendo, não serão solvidas, não serão resolvidas pelo suicídio. Você irá se complicar. Eu posso afirmar para você, porque a fé espírita, ela me deu muito mais que um pensamento acerca da continuidade da vida, mas me deu a certeza absoluta de que nós continuamos vivos do lado de lá. Então, esse sofrimento que você está passando hoje não é do seu corpo físico, por isso que não adianta acabar com o corpo físico. O sofrimento que você parece estar passando hoje é um sofrimento moral, um sofrimento espiritual que irá te acompanhar, sejam as escolhas que você fizer, melhores ou piores. Então, se você hoje começar a buscar entender um pouquinho a mediunidade, a aceitá-la um pouco mais, mas continuando a dirigir seus pensamentos, se é assim que você pensa, ao Criador, para que você não tenha mais essa faculdade mediúnica, faça com humildade, com amor, aceitando. E se você perceber que a sua faculdade persiste, né, que os fenômenos continuam acontecendo, procure estudá-los. Eu estava contando a história dessa senhora que me procurou aqui, e ela falou justamente isso para mim, como você. Ela falou, até aqui eu estou sendo tratada pela minha família há mais de 10 anos como esquizofrênica, porque eu ouço vozes e vejo vultos. E eu não quero mais isso. Eu quero que isso acabe comigo. Já tem 10 anos que eles me levam em tudo quanto é religião, em clínicas de atormentados mentais, e não há solução, porque eu continuo vendo, ouvindo, e eu não quero mais que isso aconteça. E aí eu virei para essa senhora e disse a ela, eu falei, olha, você me contou que há 10 anos você luta dessa forma, com exorcismos, né, buscando outras religiões que prometem para você a cura, né, disso, mesmo em clínicas, né, tomando remédios, e você não conseguiu a solução, não é isso? É verdade, há 10 anos eu luto e não consigo solucionar isso. Eu falei, pois é, se você passar a estudar para que você compreenda, para que você controle e dirija a sua faculdade, será que não seria agora esta a sua oportunidade? Porque você já percebeu que lutando não tá adiantando. Você está se atormentando cada vez mais. Então, já que a luta está lhe trazendo infelicitação, como é a prática, você tem de estudar, tem de conhecer, porque às vezes aquilo que você não quer da mediunidade é porque você ainda desconhece, porque você não sabe controlar a fenomenologia, porque médium não é aquele que cai na rua numa psicofonia inconsciente. Médium é aquele que, como Chico, ou como muitos outros anônimos, ele define o momento da comunicação. Não, o intercâmbio vai ocorrer na sala mediúnica, no horário que eu permito, com o grupo que me socorre, tanto no plano dos encarnados quanto espirituais. Fora daquele horário, naquele local, eu posso ser só médium intuitivo. Eu posso ajudar moralmente outra pessoa, posso dar o meu apoio moral, eu posso trabalhar na prática do bem, mas médium ostensivo é você lá, tem hora, lugar e tipo de ação. E eu só vou conquistar isso como médium se eu estudar. Então pense sobre isso que eu lhe falei. O desespero, a não aceitação, não é a solução. Sinto dizer, você vai passar anos lutando contra isso. Você pode se sujeitar ao Pai orando, pedindo que você fique sem a sua faculdade, mas se você não tiver êxito, minha amiga, opte pelo caminho do estudo, do compromisso,
para que você controle-se, porque você é dona do seu corpo, é exato. Você é dona da sua mente, é exato. À medida em que você conhece, em que você se torna um aprendiz da mediunidade, você vai aprender também a controlar e a definir-se como proprietário de si mesma. Espero que você consiga. Mas não se desista. Botou aí. Tá, obrigado. Estamos mostrando o papel, né, consolador da doutrina dos espíritos. Sim, exato. Né? E hoje nós estamos vivendo um período muito preocupante no campo do suicídio, não é, Laelder, não é, Flávio? Então nós devemos realmente parar, atender, conversar e deixar muito claro que essa não é uma solução, essa é o agravante. Olha, porque o seu problema é moral, é psíquico, é emocional, vai continuar com você. Você permite eu contar um caso bem rapidinho na sua live aí? Fica à vontade. Pertinente, eu espero que Michele e as demais pessoas escutem e prestem atenção. Estávamos nós num seminário com a oportunidade de ouvir o nosso irmão Alberto Almeida. Sim. E ele contou um caso que diz o seguinte: eram duas jovens, né, que tinham a afetividade, homoafetivas, só que uma delas queria romper a relação. Vamos chamar de A e B. A queria romper a relação e B não aceitou. E no interregno dessa questão, ficou por ali administrando, como se tivesse aceitado a questão, e a certo momento, como se fosse o penúltimo ou último dia de convivência, B pega um combustível inflamável, um líquido inflamável, e derrama em cima de A, e derrama também em cima dela, em maior quantidade dela própria. Só que quando ela faz o gesto de acender, né, o material incandescente, A acorda de relance e dá uma pancada assim, e que o fogo cai por cima de B. Aí o que acontece? Resumindo na história, SB passou mais de 6 meses na UTI com queimadura de 1º, 2º e 3º graus. E saiu diante dessa na UTI e vai passar para o resto da vida dela sentindo dores atrozes, que não vai ter sossego nenhum. Mas aí uma pessoa perguntou a ela: o que você acha do que você fez? Uma vez comentando. E ela diz assim: eu me arrependi. Aí, só que o meu arrependimento foi tão grande, que ela, B, quando eu estava no estado comatoso, eu tive um sonho. Eu sonhei que era um lugar para onde eu ia. E ela diz assim: foi um lugar de tanto sofrimento, de tanta dor, que ela diz assim: eu sou devota de Maria de Nazaré. Eu chorei, ela dizendo, eu chorei no sonho. E disse a ela, por misericórdia ao amor do filho dela, que ela me deixasse viva, mas não deixasse eu morrer, para eu vir para esse lugar aonde eu estou vendo. Que eu estou sentindo, se eu morrer, eu vou vir. Por amor ao filho dele, ela dizia assim, eu vou suportar todos os tipos de dores, mas não deixa eu morrer, não, pelo meu ato de loucura. Aí ela volta, né? Passado vários meses na UTI, e aí vê a situação. Eu só colocando um fato... Excelente relato, Lael. Que é real, que foi real, ele vivenciou, ele viu toda a situação, né? E Michele, se você ainda estiver nos assistindo, é isso mesmo, Michele. É claro que a compaixão, a misericórdia divina sempre auxiliarão esses espíritos que optam pelo suicídio. Mas as dores são terríveis. Então, eu tenho uma pergunta em cima... Oi, Flávio. Eu queria, assim, dar uma pernada nessa situação da Michele, lembrando que no meio da live, a nossa querida Cris, ela deu uma sugestão para a situação de não querer a mediunidade. É uma possibilidade para a Michele. Sim, Michele, é uma possibilidade efetiva, viu, Michele? É real isso. Compreendemos que você não queira
não deseje mais a mediunidade por motivos que a gente não sabe, mas é compreensível. Porém, você pode substituí-la, solicitar a substituição dedicando-se ao trabalho no ao bem, ao trabalho do amor ao próximo. E aí eu tenho a impressão que o que você vai receber de volta dessas pessoas que vão ser assistidas por você vai lhe dar muito alívio no seu caminhar. Também certeza. Acredito. Então, receba essa sugestão da nossa querida irmã Cris. É esse o caminho, viu, Michele? Ô, Cristiane Caiafa, eu tenho uma pergunta em cima da reflexão do nosso amigo aqui, Jorge Luiz de Arruda. A pandemia me ajudou muito a controlar a mediunidade, que controlei as minhas visões sobre desencarne de pessoas. Aí eu tenho uma pergunta. Diga. É eu que vejo ou são os espíritos que se apresentam? Porque na pergunta dele aí, na colocação dele, ele basta dizer, eu não quero ver e eu não vou ver. A minha indagação é, se o espírito chegar assim, meu filho, você pode fechar os olhos, mas eu estou aqui. Podia esclarecer isso para nós, como é essa dinâmica? Podia. É interessante essas colocações, porque a mediunidade ela vai variar ao infinito. Um médium nunca vai ser igual ao outro. Então, as faculdades são bastante distintas, como os distintos somos nós. A perfeição da criação é essa diversidade. Então, a mediunidade ela é um sentido do espírito que vai dizer que a visão dos espíritos é do espírito e não do corpo físico. Então, você pode fechar o olho que você vai continuar vendo. Alguns anos atrás, nós recebemos, a gente estava começando um grupo mediúnico, eu recebi um grupo em treinamento e, excepcionalmente, havia um menino muito jovem, que por uma série de tormentos obsessivos precisou iniciar-se na mediunidade e era um excelente médium, trabalhou conosco muitos anos, excelente médium psicofônico. E aí ele então me contou certa vez que antes da família buscar um centro espírita, porque eles não eram espíritas, e esse menino iniciando com 14, 15 anos, aquele tormento todo, várias vezes ele dormia com a luz acesa, porque ele achava que ao apagar a luz era pior, e ele dizia que ele fechava o olho que ele não queria ver e ele via mais, e isso era desesperador para ele. E olha que, segundo os esclarecimentos dos espíritos, o médium vidente mesmo, ele vê cerca de 30% só do plano espiritual. Porque se nós víssemos 90%, 100%, nós enlouqueceríamos. Isso são falas da espiritualidade superior para nós. Então, esta questão de ver os espíritos desencarnando, esta questão, por exemplo, de saber muitas vezes através de uma premonição que irão desencarnar, ela só traz desespero quando você não compreende. Então, esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem esse sentimento, essa premonição, Sabe quando alguém vai desencarnar. E aí eu tive a oportunidade de dizer a ela, falei assim, olha, aceite, é uma faculdade sua, mas perceba que é para você só. Você não pode falar, você não pode dividir, é um aprendizado seu. Mas por quê? É aprendizado para você ver a temporalidade da vida. É aprendizado para que você perceba que de uma hora para outra você pode dizer tchau. Então, para que você valorize o momento de agora e aquele compromisso que você assumiu hoje com você mesmo, de se fazer melhor, de pensar melhor, de sentir melhor. Interagir melhor com a pessoa, também. Exatamente. Então, esse companheiro a pessoa e ao redor, as pessoas ao redor dessa pessoa. Porque a mediunidade em si, ela não é um intercâmbio para trazer desespero para as criaturas, para as outras criaturas. Então, nenhum médium é autorizado a levar o desespero para quem quer que seja. É por isso, por exemplo, que nas cartas psicografadas, e Chico elucidava sobre isso, quando o espírito não está em condições boas do lado de lá, ele não traz a mensagem. Ou, no máximo, vem alguém da família e diz a ele está amparado, ele está em recuperação. Por quê? O médium não pode trazer notícias para desesperar quem permanece no plano físico. E o médium encarnado não pode ficar dando recado da espiritualidade para desesperar as outras pessoas, não é esse o propósito. O propósito é de esperança, é de consolo, de aprendizado, de consciência da realidade da vida. Então,
algumas noções que trazem esperança e consolo, o médium pode viver. Aquelas que desesperam, não. Então, que bom que esse nosso amigo, durante a pandemia, conseguiu, vamos dizer assim, educar a sua faculdade, aceitar melhor essa sua visão dos desencarnados, né? Porque, gente, visão de espíritos desencarnados é a realidade nossa, né? Não é milagre, é a realidade nossa. A morte só encerra o corpo físico, o espírito permanece vivo. Vamos lá, Flávio. No início da sua fala, eu não esqueci, você disse que havia comunicação entre vivos. Se não me falha a memória, você mencionou de telegrafia do pensamento. Isso. Esclarece isso aí para a gente. Se é possível, assim, bem um resumo bem sintético. Eu vou trazer, inclusive, o que está grafado no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, nós vamos ver a seguinte resposta dos espíritos a Kardec. Porque Kardec pergunta: duas pessoas evocando-se reciprocamente poderiam transmitir-se seus pensamentos e se corresponderem? E respondem os espíritos a Kardec: sim. E esta telegrafia humana será um dia o meio universal de correspondência. É o que nós vamos perceber hoje, inclusive dos relatos dos livros de André Luiz e de outras obras, que nos planos superiores, não é nesse mais próximo nosso, mas nos superiores, é desnecessária a palavra falada. Os espíritos comunicam-se pelo pensamento. Então é isso. Mas é possível no plano físico? É. E Kardec trouxe isso de forma muito prática, demonstrando isso, tanto na Revista Espírita, né, durante os 11 anos que foi publicada mensalmente, de comunicações que vinham de pessoas que estavam encarnadas, mas que estavam dormindo em outro lugar do mundo, né? E que se comunicava através daquele médium. Então, mostrando que esse intercâmbio é possível não só entre vivo e desencarnado, mas entre vivos, né? É claro que lá do outro lado, o corpo físico dele é adormecido para que o espírito pudesse se comunicar com Kardec ali naquelas reuniões ou com outros, né, instrutores. Laelda, está me ouvindo? Laelda, estou ouvindo. Tá bom. Antes da pergunta do nosso querido irmão Antônio, que eu estou vendo aqui, eu queria só... ela até já deu um toque aqui, que Michele percebesse que, mais uma vez, Cris, ela dá um direcionamento muito interessante, né? Que é o seguinte: a mediunidade, ela serve não é para os outros, nem para os espíritos desencarnados, mas para nós. Para o medianeiro. O aprendiz é o medianeiro. Então, o aprendizado é para nós. Ela colocou, é o que eu sinto. O aprendizado é para o medianeiro. É o que eu sinto. Então, assim como, por exemplo, o aprendizado é do orador. Eu aqui que estou aprendendo. Quando eu preparo um estudo, é aquilo que eu preciso estudar, aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso reafirmar para mim mesma. Eu divido com vocês, é só isso. Eu vou socializar a pergunta de Antônio Felipe Silvério da Mota, estou dizendo, Rubechek. Estou dizendo, quando eu falo, tem pessoas, eu tenho que comer bolacha creme cracker, porque é Rubechek, e outras coisas mais. Mas, na realidade, Antônio, a nossa amiga aqui, Cristiane, ela já respondeu a sua questão nas indagações anteriores, mas só vou socializar para que você possa ficar ciente. Mas ela já respondeu, tá? Como o médium pode desenvolver a mediunidade de maneira saudável? Já foi respondido. Pergunto isto porque eu sinto presença de espíritos, ouço vozes, vejo os vultos, consigo sentir a energia do ambiente, entre outros, né? E aí, o que posso fazer? Não estou sendo indelicado, eu só estou sendo justo com as perguntas que já foram feitas anteriormente, porque às vezes a gente vai formular, aí a pessoa já vai responder de novo, ele já respondeu essa questão de novo. Então, por favor, compreenda. Da nossa paciência, né? Pois compreenda, Antônio, a minha condição, às vezes, da gente
administrar. Assista aí o vídeo que vai ser legal, porque tem muitas outras informações além dessas você pedida. Procure uma boa casa espírita. Pronto. Né? Procure uma boa casa espírita, com um trabalho sério, um trabalho dentro do bem, da caridade, do estudo sério. Eles podem te auxiliar na escolha de obras para você estudar, reuniões para você frequentar, para que você possa entender melhor quem você é. Bom, a gente chega ao término dessa live, porque já são quase 2 horas de live, 1h40, você está batendo recorde, se deixar a gente solta a corda aqui. Passou rapidinho, né? Pois é. Só que tem um problema, a gente é imortal e você tem a eternidade. Qual dos dois vai vencer, só Deus sabe. Nossa, haja língua para falar. Eu peço permissão à nossa Cristiane Caiafa aí, para que ela fique conosco por alguns instantes, bem como o pessoal do chat da retransmissão, para ouvirem e verem qual é a nossa divulgação para a semana que se inicia. Vamos para frente. Bom, gente, terça-feira a gente tinha esse programa. Toda terça-feira a gente tem esse programa. Espiritismo no dia a dia, Espiritismo em sua mais simples expressão. Mas ele vai dar o lugar, de certa forma, para um outro trabalho, vamos dizer assim, excepcional, extraordinário para o dia, que vai ser com essa expositora, Sâmia Avada, a influência dos espíritos em nossa vida. E olha que nós não tínhamos combinado nada com Cristiane, né, e Sâmia. Uma foi pedida anterior, Sâmia já tinha agendado com a gente e foi a proposta dela já de 2 meses atrás. E essa proposta aqui, mediunidade em você, foi a de própria Cristiane Caiafa, não foi nem nossa. Assim, é sinal que todo mundo está precisando ouvir sobre isso. Pois é. Então estejamos até terça-feira, às 20 horas. A influência dos espíritos em nossa vida. Sâmia Avada, lá de Rondônia. Mas sexta que vem, nós já temos a nossa irmã de volta, Regina Baldovino, que começa a falar sobre os amigos de Jesus. Esse aqui não era o 20º, que é os amigos de Emaús. Sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Sábado, nós temos o nosso irmão, deixa eu só remover aí vocês aqui, o nosso irmão Wagner Marques, de Campina Grande, falando sobre magnetismo e na mediunidade, terceira parte, porque teve perguntas que não foram ainda respondidas, certo? Então, quem não fez, quem formulou ou quem está interessado, participe. Sábado, dia 16, às 16 horas. Live. Nós temos a nossa irmã Rogéria Olimpo, com o tema, no sábado, às 20 horas, o cristão e as convenções humanas. Esse tema achei interessante. Né? O cristão e as convenções humanas. Ok? Sábado, às 20 horas. E no domingo, às 20 horas, nós temos Gustavo Silveira, Caminhando com Emmanuel. Ele vai trazer Emmanuel para nós, viu? Não pensem vocês que é o encarnado, não, tá? É só através das mensagens. Não se anime muito, não. Mas só a mensagem de Emmanuel já é o suficiente. Ele é um leitor, assim, um fã incondicional de Emmanuel. Mas para atiçar mais, daqui a 15 dias a gente vai ter essa live aí, no sábado, sobre Olhando o Filho Pródigo, às 16 horas do dia 23. Mas a ideia de colocar isso não foi pela pessoa, mas para quem vem depois dela, que é mais importante, que é o nosso irmão Severino Celestino da Paraíba, Cababão da Peste, vai falar sobre reencarnação e a mediunidade, né? De hoje, mais ou menos, de hoje a 15 dias, tá certo? Dia 23/7. E para a combinância do dia 23, dia 24, às 20 horas, a nossa irmã Lúcia Moisés, Educação com Sabor. Educação com Sabor de Eternidade. A autora Lúcia Moisés. Então, voltando aos nossos companheiros de trabalho, né, dessa live, agradecendo as considerações finais da nossa irmã Cristiane Caiafa,
Flávio Borba, para poder a gente encerrar. Bom, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A distância física é grande, mas eu fico extremamente feliz de poder trocar experiências, trocar o nosso tempo um pouquinho com irmãos que estão lá na ponta linda do Brasil, eu que estou aqui cá embaixo, né, no frio das montanhas, e a gente poder perceber que as nossas buscas são absolutamente as mesmas, né, as nossas ânsias de conhecer, de viver, para melhor viver. Né? Agradeço a presença de todos que nos acompanharam, em especial, né, do Mário, da Tatiana, do Grupo Mediúnico daqui, que estava fazendo a maior folia aqui no nosso WhatsApp, eu tive que desligar, porque é muito bom. Meu olho ficava e são olhando. bondosos demais, Não fizeram uma perguntinha. Uma perguntinha. E o medo que eles têm. Pois é. Mas enfim... Cristiane, só um minutinho. Deixa eu só atualizar a última pergunta. Pode, vamos lá. Porque mexe, né? Foi Cida Maia. Por favor, eu perdi minha mãe dia 12/6. Como posso ter notícias dela? Cida. Deve estar sentindo muita dor, né? Muita. Cida, todo momento em que você se recordar da sua mãe, lembre-se dos momentos felizes. Converse com ela mentalmente, né? Que você quer que ela esteja bem, para que você fique bem, porque a morte é como se a sua mãe tivesse feito uma viagem para outro local desse nosso mundo. E aí, quando você tem uma oportunidade breve de receber alguma notícia, você precisa receber notícias boas para que você fique bem. Então, busque ela em pensamento, nas suas orações, toda vez que a saudade bater, mas pense em coisas felizes, momentos alegres, nessa saudade que é uma saudade salutar, porque só não sente nada quem tem esquizofrenia. Então, nós vamos sentir, sim, a dor da perda, a saudade, o luto, vamos viver, precisamos vencer, mas nunca se deixa abater pela ideia de separação definitiva, não. A sua mãe está distanciada por questões vibracionais, mas pode sentir o que você pensa, sente o seu amor, o seu carinho. E espere um pouco mais, está muito recente para que ela possa lhe dar notícias. Se você realmente quiser isso, depois de um tempo, quem sabe você não encontra algum médium que trabalhe com cartas psicografadas, mas mesmo assim não há certeza de que o recado virá. A certeza que eu posso lhe dar é que sua mãe ouve você, sente você, porque ela permanece amando você. A morte não acaba com os sentimentos. Pelo contrário, os espíritos sentem mais do que nós. Amam mais. Sentem mais alegria. Se você se desespera, ela também há de sentir o seu desespero. Então, lute pela disciplina das suas emoções para que você não caia no desalento, porque ela há de sentir esse seu desalento e não é isso que você deseja que ela sinta, porque você a ama. Eleve seu pensamento a ela, pense nela com carinho, com amor, com alegria. E muito antes do que você pensa, talvez vocês possam, pela misericórdia de Jesus, se encontrar em desdobramento. Não sei se você é espírita. Em resumo, é o seguinte, quando o seu corpo físico dormir aqui, se você tiver mérito para isso, ou seja, se você estiver fazendo o seu dever de casa, amando sua mãe, mas preocupada com o equilíbrio dela, ou seja, não caindo no desalento e no desespero, a espiritualidade superior leva você até ela ou atrás, mais próximo de você, e vocês poderão se reencontrar mais cedo do que você pensa. Você pode ter alguma lembrança fugidia num sonho, uma lembrança mais acertada num desdobramento, e você pode não lembrar no seu consciente, mas a sua mãe permanece viva. Lembre-se dela com alegria. Tenha confiança no Senhor, nas forças divinas que nos amparam nestes tempos restritos de separação. Vocês vão se encontrar. Para o verdadeiro amor não existem distâncias. Fique com Deus. Flávio? Eu vi aqui Lourdes Marinho, ela botou aqui, tá? Lourdes e Valesca, um abraço para as duas. Ela quis dizer que Valesca está lá do lado dela também. Vanessa e Lourdes também, meu beijão. Acho que eu vou ter que falar o nome de todo mundo. É tudo do meu grupo mediúnico, gente. Amo muito vocês, cada um de vocês. Obrigada. Eu queria, assim, falar para todo o pessoal que esteve conosco nessa live maravilhosa que a melhor coisa do mundo
A melhor mensagem que Jesus nos deixou é a mensagem do amor. É claro que nós estamos muito aquém de compreender o amor que Jesus teve por nós. Mas que dentro de nossas limitações a gente pode sim amar e se amar. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Nos amemos, em especial a você, minha querida Michele. Se ame. Em se amando, você não vai ter pensamentos de autodestruição. Por todas as situações que se passou. Tá certo? E eu queria aqui engrossar o coro desses companheiros que estiveram conosco a elogiar a Cris pela mensagem que nos trouxe, né? Uma das lives maravilhosas que eu já assisti aqui no canal. Obrigada. Tem muitas outras, mas essa foi realmente muito interessante, principalmente sobre mediunidade. E dizer que Deus, em sua glória, nos abençoe sempre e nos ampare em nossas dificuldades. Amém. Bom, eu só tenho duas coisas a dizer. Uma é para a Cida, que é o seguinte: eu dizer a ela o seguinte: Cida, ninguém sente saudade de coisa ruim. Se você sente saudade de sua mãe, é porque ela foi muito boa, fez muita coisa importante. E pode prestar atenção, sempre vem aquelas boas coisas que ela deixou para você. Talvez algumas que você nem tivesse dado a devida valor e hoje você acha que deveria ter feito mais. Mas ainda assim é uma saudade boa para levar você para outras lições. E a segunda palavra que eu coloco, eu estou usando como tipo slogan, é a mensagem do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: por que o mal se propaga tanto? Responde os espíritos. É porque as pessoas que acreditam no bem não são ousadas. Então, meus irmãos, minhas irmãs do chat, Cristiane, Flávio, o pessoal da retransmissão, sejamos ousados se nós acreditamos no bem. Muita paz para todos. Isso mesmo, muita paz para todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estar aqui para mim é uma grande alegria.